você a condução da noite. Bota para gravar alguém, né? Então já Vai pode gravar ou não? Porque vocês vão dar um Eu sinal vou aí. colocar para gravar, deixa eu... Joana, a gente pode colocar para gravar? Pode sim, querida, não tem problema não. Já estamos lá, ao vivo. Professora, Oi, Beli. então já pode iniciar, né? Isso, a Thaís já colocou para rodar, então daqui a alguns instantes eles já estão transmitindo. Na verdade, essa fala da gente já vai aparecer lá. Tá ok. Já pode iniciar, Beli. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. Estamos finalizando o nosso terceiro simpósio de ensino, pesquisa, extensão e inovação do curso de fisioterapia, com a palestra de encerramento, o fisioterapeuta nas redes sociais, que será ministrada pela fisioterapeuta Joana Moreira dos Santos. Ela é fisioterapeuta graduada pela UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2011, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional em 2013 e pós-graduada em fisioterapia pélvica em 2014. A doutora Joana ela é responsável pelo conteúdo do saudeperineal.com.br, é docente desde 2013, atualmente de cursos livres voltados à reabilitação no pós-parto, diástase e assoalho pélvico. Há 9 anos, ela atua no atendimento à saúde da mulher através da fisioterapia pélvica. Seja muito bem-vinda, doutora Joana, à nossa instituição. Após o término, será aberta a sessão de perguntas. Pode ficar à vontade. Muito obrigada, Isabelle. Fico muito feliz com o convite que recebi, né, de uma maneira tão especial da Renata. Fico muito feliz mesmo. Acho que é sempre uma excelente oportunidade de fomentar a nossa profissão e principalmente para vocês que ainda estão, né, imersos na academia da formação do fisioterapeuta, que é a faculdade, falar um pouquinho sobre o posicionamento nas redes sociais e a nova realidade virtual é muito importante. Então, eu agradeço muito o convite. Falar de redes sociais e fisioterapia se tornou uma fala minha, né, pessoalmente nesse processo de crescimento mesmo, né, e posicionamento profissional, exatamente porque foi uma demanda completamente espontânea. Então, para encontrar meu espaço à luz do sol, eu utilizei da internet e utilizo até hoje muito. E acabou que essa conexão que eu fiz de uma maneira espontânea, né, que foi através dos erros e acertos, ainda gerei um segundo filho, que é o Marketing para Fisioterapeutas, que é uma página que eu alimento em parceria com o Saúde Perineal. E esse conteúdo, que eu até convido vocês para acompanharem, né, que é o Instagram MKT para Físios, é um conteúdo que é exatamente para nortear o fisioterapeuta nas redes, onde surgiram, né, por demanda espontânea, outros processos. Então, hoje, essa noite, eu vim conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre isso, né? Com certeza, quem me segue sabe que no Instagram e no site, enfim, eu estou sempre fomentando a fisioterapia pélvica, em especial voltada à saúde da mulher. Meus cursos são muito voltados, né, os treinamentos e cursos são muito voltados a essa área, mas potencialmente sempre em torno, né, das redes sociais. Então, por isso que eu estou muito feliz de apresentar para vocês aqui um pouquinho da minha trajetória em torno dessa questão que é o posicionamento na internet. Opa, travou meu slide aqui. Opa, pronto. Ixi, calma, gente. Foi lá pro último, não sei o que aconteceu, mas eu vou voltar aqui. Então, a Isabelle já me apresentou, né? Então, meu nome é Joana, sou fisioterapeuta, me formei pela UDESC. Minha primeira pós-graduação foi em fisioterapia pélvica.
Já na sequência, iniciei, a minha primeira foi em dermato e na sequência em fisioterapia pélvica. Produzo os conteúdos tanto do canal Marketing para Físios quanto do Saúde Perineal e estou na docência desde 2013. Até ontem foi um dia muito especial, que é o dia do professor. Parabéns aos professores presentes aqui no momento de hoje, né? Eu tenho muito orgulho de que na minha carteira de trabalho o primeiro carimbo foi como uma professora e sou ainda uma fomentadora da profissão através dos cursos e conteúdos, né? E o que a gente viu nessa fase da quarentena? É que não dá mais para fugir. A gente não consegue mais fugir de estar presente nas redes sociais. Então, é uma necessidade hoje. E quem não estava navegando pelas redes sociais no momento que a quarentena chegou, sentiu muito essa deficiência, né, essa ausência de informação, de apoio, do que fazer. Tanto que foi uma enxurrada, né, de contas sendo criadas, de conteúdo sendo criado, de lives sendo feitas. Não dá mais para fugir, a gente precisa ter conteúdo na internet para gerar autoridade, engajar os seguidores para depois converter esses seguidores em futuros pacientes. E é muito curioso, eu não sei o que está acontecendo aqui, que o meu slide está travando, gente. A pandemia trouxe essa nova realidade, que é exatamente isso. E será que estamos todos preparados? Né? Com certeza vocês já são de uma outra geração. Eu vivenciei algumas redes sociais que talvez vocês não tiveram contato. Por exemplo, quem aqui teve contato com Mirk, né? com MSN, que são coisas, né, de outra época. Hoje a gente tem uma outra realidade, uma outra conexão, uma outra urgência. As pessoas estão 100% do tempo conectadas. E a gente tem nortes para que isso seja moldado. E a pandemia trouxe essa nova realidade. Será que o fisioterapeuta está preparado? Será que o nosso conselho de ética está preparado para as mudanças? Tudo isso é muito importante, né? Quando a gente fala de conversão, de marketing e posicionamento do fisioterapeuta nas redes sociais, a gente tem que ter ideia que esse funil de vendas, ele é existente para todas as áreas do marketing, né? Então, quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente tem um caminho a ser seguido. Primeiro, o seguidor vai assimilar a informação, depois ele vai se sentir atraído, né? Ele vai se sentir convencido, depois ele vai seguir o nosso atendimento e só depois ele vai passar a recomendar. Só que esse caminho, ele é um pouco diferente pro profissional da área da saúde, né? Na área da saúde, a gente tem 2 funis diferentes. Então, a gente vai precisar produzir esse todo de conteúdo, converter e fazer a pessoa chegar até o nosso atendimento, até o nosso consultório. Mas depois, vocês ainda vão ter que fazer um trabalho de excelência em encantamento, porque existe um segundo funil, né, para transformar esse seguidor que veio à sua consulta para continuar o tratamento. A pessoa ainda tem que querer continuar o tratamento com você. E aí é um ponto muito específico, né, que a gente tem que trabalhar essa forma de fala, acolhimento e humanização de atendimento. Por que não? Acho que essa é uma excelente forma, né, de acolher. Humanizar não é apenas pensar em um momento ou um trabalho de parto, enfim, mas sim num atendimento como um todo, né? Ana? Oi? Oi? Tá travado pra gente também os slides. Eu não sei como é que tá aí. Pra gente ainda tá aparecendo a sua apresentação inicial. Joana, fisioterapeuta. Joana? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu acho que travou, Renata, dela. Tá. Qualquer coisa, deixa eu falar com ela aqui no... Vê se ela quer lhe mandar, Rê, os slides. Tá, ela mandou, Beli, mas eu acho que é porque o Canva ele é pesado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que seja mesmo.
Alguém avisa aqui no chat do canal que... Não, ela tá com a internet dela deu problema. Quem é o segundo paixão? Ah, tá voltando ela. Joia. Tá, ela avisou que tá voltando. Sentindo ela. Voltei, pessoal. Tudo certo. Não sei o que aconteceu aqui, mas, né, vamos Seguir. vamos Eu estava seguir. falando, Joana, que estava travado na sua apresentação. Eu não sei se os outros slides estavam passando para você, mas para a gente ficou parado na sua apresentação. Para mim ficou normal, mas vamos testar novamente aqui. E agora? Não passando nada. Tá, o slide está aparecendo? Ainda não. Poxa, e testamos tão bem, né? Isso. Internet, tecnologia. Tecnologias à parte. Internet. E o computador dela ainda é um Mac. Agora foi. Agora sim. Tá aparecendo a minha tela? Tá. Tá escrito qual palavra? Conversão. Ah, então eu vou ficar aqui que dessa maneira acho que a gente vai conseguir garantir que seja passado, tá? Eu não vou colocar na tela cheia. Desculpa, mas eu vou manter aqui, então. Tá. E aí, o que seria importante nesse processo, né? É entender quem são os nossos potenciais pacientes e o que a gente tem que fazer para se comunicar com essas pessoas. Hoje ainda estava participando de uma discussão entre profissionais. A internet ela tem várias possibilidades, né? E muito está se utilizando do humor para aproximar o nosso conteúdo ao seguidor, né? E será que essa é a forma mais ideal de se conectar a um possível paciente? Será que o fisioterapeuta não tem que ter uma postura diferente, né? Uma postura de quem vem de ciência, de quem aplica ciência? Então, esse é um dos grandes desafios, né? Que é produzir conteúdo e se posicionar de uma maneira séria, mas que gere engajamento e envolvimento, que a pessoa que está no outro lado da tela se identifique com o conteúdo, queira consultar contigo, mas que mesmo assim mostre o lado humano, né? Não estou falando de postar ou não fotos de biquíni, isso não é uma questão a ser discutida, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito mais sobre brincadeiras, sobre ações pejorativas, enfim, que é um outro raciocínio, principalmente para quem trabalha na área da fisioterapia uroginecológica, né? A gente precisa ter um limite muito tênue entre o que deve ser popularizado e o que se torna pejorativo. Esse é um ponto bem importante. Trago para vocês, então, vou apresentar o meu caminho para talvez inspirar um pouquinho, assim, e plantar uma sementinha. Quando eu iniciei na área da fisioterapia pélvica, eu era uma jovem recém-formada. Aqui está a foto na porta do meu primeiro espaço de atendimento, que foi o meu consultório. Montei com muito carinho, muito orgulho e com muita dificuldade. E eu olhava para o lado e eu encontrava colegas que não entendiam o que eu trabalhava, os próprios fisioterapeutas. E aí me surgiu a demanda de como eu vou falar sobre uma área desconhecida? O que eu vou explicar para as pessoas? Como eu vou convencer da necessidade da fisioterapia uroginecológica? E aí me surgiram várias ideias e fui, todas com um orçamento muito curto. A minha vontade era colocar um outdoor enorme no meio da cidade aqui, com os dizeres explicando que perder urina não é normal. Mas eu não tinha verba para isso.
O que eu fiz? Coloquei camisetas na minha família. E aí vesti toda a minha família com camisetas com a frase: mulher perder urina nunca é normal. Essas camisetas foram desenhadas em 2014 e até hoje elas seguem sendo utilizadas. E esse foi um dos das minhas sacadas também de posicionamento e marketing, porque assim mesmo que eu não esteja presente, a minha fala está, a minha cara está, o meu material está. E muito mais do que isso, no momento em que eu fiz a primeira camiseta, essa que vocês estão vendo na tela, eu tinha o meu telefone atrás. A minha ideia era que ao passar na rua alguém visse e ligasse e agendasse comigo. Depois que eu fiz que eu passei a entender qual que é o meu posicionamento dentro da profissão, eu verifiquei que, né, a partir do momento em que eu não estava mais pensando na minha agenda, e sim na profissão como um todo, a resposta foi muito diferente. Outro material que eu acabei utilizando também foram os panfletos, né? Esse aqui do ladinho foram os primeiros panfletos do meu consultório. Até esses dias uma paciente me entregou, gente, vocês acreditam que ela ficou guardando o meu panfleto por mais de 7 anos e me entregou essa semana passada no consultório? Essa mulher, ela demorou 7 anos quase para buscar atendimento fisioterapêutico por conta da incontinência urinária. Ela leu, gostou e guardou, mas mesmo assim não procurou o tratamento no momento ideal, deixou para procurar mais para frente. Mas enfim, cada um tem o seu caminho. E isso foi uma estratégia, né? Foi uma forma de divulgação. Só que hoje, nas redes sociais, a gente não pode fazer panfletagem, a gente não pode sair entregando panfletos. Não adianta nada, todos os dias, eu ligar o meu Instagram, me conectar nos stories e colocar: oi, meu nome é Joana, você quer agendar uma consulta comigo? Isso já está ultrapassado. O que a gente precisa é produzir conteúdo para engajar, para envolver e mostrar para o público em geral qual que é o papel do fisioterapeuta naquela questão e o que você pode fazer para resolver o problema. Todas as áreas da fisioterapia deveriam estar presentes nas redes sociais. Isso aconteceu na marra por conta da pandemia. Mas antes a gente quase não encontrava produção de conteúdo em torno, por exemplo, da fisioterapia respiratória, da fisioterapia neurológica. Então não tinha essa vertente, né, essa veia, porque talvez a gente ainda tenha muito um raciocínio de pouco empreender na profissão. Estar dentro das redes sociais é fazer e mostrar a nossa empresa, que somos nós. Então é muito importante que a gente se posicione corretamente e que mostre valor do que está, né, do que temos a oferecer. Isso é muito importante. Quais foram as minhas estratégias virtuais, né? Naquele momento onde comecei com o consultório, eu ainda não era a saúde perineal. Eu utilizava o nome Fisio Saúde Mulher, mas já produzi os conteúdos. Ó, para vocês verem aqui, a última postagem que eu fiz com o Fisio Saúde Mulher foi em 2017, em fevereiro. Depois, eu me tornei a saúde perineal, que hoje a maior parte das pessoas nem sabe que é a Joana que está atrás da produção de conteúdo. As pessoas me chamam como saúde perineal, acho isso muito legal, muito curioso. E eu fiz essa mudança em maio de 2017, não faz muito tempo, né? Então são 3 anos aí fomentando. E tudo que mudou, nossa, hoje as redes sociais são minha primeira porta de entrada. E por que eu investi tanto, desde o começo, em site e em rede social? Porque o meu público, eu acreditava que seria uma mulher que meu público-alvo, né, aquele que eu mentalizava, que eu buscava me conectar, era a mulher que colocava no Google, lá na ferramenta de busca, perdi xixi, o que fazer? E aí, no momento em que ela colocasse essa frase, eu gostaria que ela encontrasse informação de qualidade vinda de uma fisioterapeuta. Vocês já fizeram um experimento de colocar essas frases, né, relacionadas à área que vocês pretendem trabalhar e ver o que está sendo publicado nesse assunto?
Quando eu fiz o meu estudo de finalização da pós-graduação, a gente fez um estudo exatamente avaliando a produção de conteúdo disponível na internet sobre incontinência urinária. Pasmem, mais de 90% do conteúdo não era produzido por fisioterapeutas. Então, isso é mais uma forma de afastar as pessoas de nós. Por que quem está falando sobre um tema que nós deveríamos estar explanando é outro profissional? E se são outros profissionais, é claro que vão estar vendendo outras abordagens e outras condutas. Então, é necessário que a gente se posicione. Então, desde o começo, eu investi muito nessa questão das redes sociais e hoje, com certeza, né, eu acabo tendo um pouco mais ainda, né, de investimento nessa fase. Mas, sem nunca perder o foco no offline. Eu não perco uma oportunidade de fomentar a profissão. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de encontro que eu participei e participo sempre que posso, né, da mesma maneira que eu estou aqui hoje, porque cada vez que a gente tem o poder de falar sobre a nossa profissão, a gente fomenta, a gente eleva, a gente levanta a fisioterapia. E a fisioterapia, como profissão, estando grande, a gente cresce junto também. Então, cada vez que me convidam para qualquer evento, né, que seja para explicar e falar sobre fisioterapia pélvica, eu estou lá. Porque cada pessoa que é tocada sobre o que é assoalho pélvico, o que é incontinência urinária, que não é normal ter incontinência urinária, eu já fico muito feliz, né? Até aqui nessa foto eu estou grávida do Miguel, estava com barrigão já, mas estava ali firme e forte, levando a nossa profissão, né? Aqui era um encontro de casais, aqui era um encontro na clínica, uma das clínicas que eu atendo. Então, não dá para perder a oportunidade. Sempre que convidarem vocês para fazerem palestras, encontros, rodas de conversa, mesmo que não tenha retorno financeiro nenhum, não pensem apenas no retorno financeiro instantâneo. Vislumbrem a autoridade que isso traz. Olha que especial, né? Você começa a trabalhar, por exemplo, com foco em Pilates, e aí te convidam para falar sobre os benefícios do Pilates na meia-idade, né? Nossa, isso é incrível, a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Atualmente, né, o que eu tenho hoje de marketing offline são as camisetas e os cursos, né, que com certeza é o que acaba fomentando e levantando. Aqui, por exemplo, né, um exemplo da camiseta, e na outra foto, eu muito feliz com as minhas caixinhas do correio. Né, cada vez que eu vou ao correio e levo esse monte de caixinhas, eu sempre digo que é um pouco do meu sonho que está sendo espalhado por aí, né? Tenho muita honra disso. Mamãe? Oi, Miguel. Mamãe tá conversando com o pessoal. Atualmente, então, a gente tem o site Saúde Perineal é onde eu acabo colocando todos os conteúdos disponíveis e fomentando ainda mais a nossa profissão. Dentro do Saúde Perineal tem uma abinha chamada Físios pelo Brasil. Essa aba Físios pelo Brasil foi um outro ponto, né, de tangência profissional, onde todos os fisioterapeutas que trabalham com uroginecologia ou também fisioterapia pélvica masculina foram convidados a participar, a colocar as suas informações. Então, quem me manda uma mensagem ou procura por fisioterapia em qualquer cantinho do país, tem uma referência ali no site. E a partir do momento em que eu uni os nossos colegas, a gente acabou tendo também uma elevação da profissão. Foi muito especial isso. Foi sem querer uma jogada de marketing. Eu não sabia que isso seria positivo, mas foi e muito, né? E hoje a minha rede social, a minha principal rede social é essa, que é o Saúde Perineal. Quem não segue ainda está convidado a seguir. E é por aqui que eu acabo desenvolvendo a maior comunicação, né, com os profissionais e com os futuros pacientes. Hoje a minha fala é muito voltada ao profissional, exatamente pela produção de conteúdo em torno, né, dos meus materiais. Mas nem sempre foi assim. No início, a minha fala foi voltada ao paciente, porque eu queria encher a minha agenda.
né? Hoje meu objetivo já é outro, já é encher a agenda de todos os meus colegas, eu não quero encher apenas a minha. Por consequência, né, então, do meu Instagram e de todo o caminho percorrido, acabei desenvolvendo um método saúde perineal, que é o que é pautado dentro do marketing para fisioterapeutas, que é esse caminho do que fazer para se posicionar corretamente nas redes sociais, engajando e envolvendo os seguidores, até eles virarem os nossos pacientes lá no consultório. Que é esse o caminho que a gente espera que aconteça, né? E aí, o que tem que fazer nesse caminho, nessas redes sociais? O que a gente tem que fazer? O que a gente não tem que fazer? E aí é um ponto muito importante. O primeiro passo, né, do fisioterapeuta nas redes sociais é perder o medo das redes. É se envolver, é conhecer, é abrir uma conta no Instagram, é manter a sua conta ativa no Instagram, manter a sua conta ativa no Facebook, manter a sua conta ativa no TikTok, né, ou outros aplicativos, e aí ter muito cuidado em relação ao posicionamento e às brincadeiras. Seguir as orientações do COFITO, que é o órgão que nos rege profissionalmente, né, cada CREFITO tem as suas regras, mas a máxima é sempre atrelada ao COFITO. A gente precisa seguir as regras para produzir conteúdo e aí sim converter. Infelizmente, as regras, elas ainda são do tempo em que as redes sociais não eram dessa maneira, né? Muita coisa mudou, as nossas normativas ainda não mudaram, mas precisamos trabalhar dentro das regras que existem, né? Algumas regras são muito importantes que a gente vai conversar daqui a pouquinho, então não tem como pular. O marketing para físio, então, que é esse perfil que eu estou mostrando para vocês agora, ele surgiu exatamente para ajudar os fisioterapeutas a virarem a chave e curtir as redes sociais. E deixar essa coisa de ser muito engessadinho, né, sempre de jaleco, falando de jaleco, e entender que posicionamento digital faz parte para converter e trazer o paciente para perto da gente, né, e não para ser mais um caminho de afastamento. Convido todo mundo para acompanhar. E eu trouxe para vocês três pontos específicos que eu acho que são fundamentais para a gente conversar. O primeiro passo, né, quando o fisioterapeuta entra nas redes sociais, é entender com quem que se está falando nessas redes sociais. Então, você tem que entender o seu público, ajustar a fala, produzir conteúdo para poder envolver, engajar e trazer para a sua agenda. Por que é muito importante essa questão de entender o público? Eu preciso saber com quem que eu estou conversando, né? E primeiro eu preciso entender o que eu tenho a oferecer para essa pessoa. O ideal é a gente desenhar uma pessoa mesmo, e com todas as suas características, traçar a personalidade dela, o que ela vai encontrar nessas redes sociais. Por exemplo, se eu trabalho com Pilates e quero vender qualidade de vida e bem-estar, eu preciso falar sobre qualidade de vida e bem-estar, não apenas sobre a técnica do Pilates, mas eu preciso mostrar que através do Pilates, essa pessoa vai encontrar qualidade de vida e bem-estar. Ajustar a fala é muito importante, porque a gente precisa trazer o que é técnico com valor, mas de uma palavra que o leigo entenda. Então, não adianta nada eu fazer um post sobre, explicando sobre sedestação, né? Colocar o paciente em ortostase. Essas falas, essas palavras, elas não fazem parte, né, do linguajar das redes sociais. A gente precisa ajustar a fala para aproximar. A pessoa precisa entender que o exercício é feito de pé. A palavra ortostase a gente deixa lá para a evolução fisioterapêutica, né? Lá para a questão teórica, lá para outra parte que não nos cabe no momento onde a ideia é socializar. Muita gente quer vender, muita gente quer posicionamento, envolvimento, quer agenda cheia. Mas o princípio das redes sociais é a socialização. Enquanto eu não tiver um envolvimento, né, próximo das pessoas que estão acompanhando esse envolvimento, esse engajamento, a resposta não aparece, não surge. Então, a gente precisa organizar toda essa questão, né, e falar diretamente com o público que a gente quer alcançar. Isso é muito importante. Por exemplo, hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho 2 objetivos diferentes. Eu falo com
mulheres que eu pretendo que sejam minhas pacientes, mas grande parte do tempo eu me comunico com fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia, em alguns momentos com profissionais do movimento humano, como educadores físicos, trazendo a necessidade de acompanhar o conteúdo, né? Então, são objetivos que precisam ser traçados. Outro momento muito importante é frisar o maior erro do fisioterapeuta nas redes sociais. E, na verdade, não é um erro, não é um erro único, e sim é a questão da ética nas postagens. Tem duas questões muito fortes em torno da ética. É a não promoção de cópias. E isso a gente tem que, agora, né, um novo juramento na faculdade de fisioterapia, no final deveria ser, né, acrescentar lá no juramento final, não promover cópias nas redes sociais. Porque o que as pessoas fazem é tirar a imagem, né, do perfil do colega, recortar a identidade visual, a logo que está presente e repostar nas suas redes. Isso é um plágio, né, isso é passível hoje já é uma questão jurídica, né, plagiar conteúdo nas redes sociais. Então, o que a gente tem que fazer? Ter por inspiração, e aí não tem problema, se inspirar faz parte, mas tem que desenvolver o seu material em cima dessa inspiração, ou um simples repost, né, quando a gente reposta, a gente levanta o nosso colega e também agrega conteúdo à nossa, né, à nossa área. E é muito importante que, geralmente, uma mulher que me segue, ela também segue perfis que falem da mesma linguagem. E quando essa mulher identifica que eu copiei o conteúdo de outra página, com certeza quem perde o crédito sou eu, porque eu sou a cópia, né? Então, é muito importante esse ponto. E a outra questão em torno da ética, que é muito, muito, muito problemático ainda, são as fotos de antes e depois, por exemplo. Vocês sabiam que nós somos proibidos de utilizar fotos de antes e depois? Fisioterapeuta não pode utilizar de maneira alguma fotos de antes e depois nas redes sociais. Um dos principais motivos em torno da não utilização é que o resultado de um tratamento fisioterapêutico ele não é uma máquina, né, de resposta. A gente não tem produção em série. Então, por exemplo, quem trabalha com escoliose não vai ter o mesmo resultado na reabilitação da escoliose comigo ou com a outra paciente. Então, essa resposta ela é diferente. Então, a gente não pode utilizar esse comparativo, porque, querendo ou não, eu estou embutindo para o paciente que ele vai ter aquele mesmo resultado. Daí eu não posso vender um tratamento milagroso porque não existe isso. Precisamos trabalhar pautados na individualidade, no resultado que cada pessoa tem dentro do seu prognóstico. E não falar abertamente que qualquer um que fizer a técnica X, Y, Z vai ter um resultado diferente. Outra coisa muito importante sobre técnicas, né? Nós somos fisioterapeutas, profissionais do movimento humano. Nós não somos uma técnica apenas. Então, tudo que você faz, né, em todo o seu caminho de formação, é como se fossem ferramentas dentro de uma grande caixa. Então, não levante o seu nome, né, para uma técnica. Não vou colocar Joana.técnica X, método X. Eu preciso levantar a fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta e dentro da minha caixa de ferramentas vai ter várias possibilidades. Isso se aplica, por exemplo, ao próprio Pilates, né? Quem trabalha com Pilates não é um pilateiro, é um fisioterapeuta, né? Que trabalha através do método Pilates. Mas nada impede que eu, no meu atendimento, no consultório de fisioterapia pélvica, não aplique também método Pilates dentro de alguns exercícios da cinesioterapia. Então, é muito importante entender que nós não somos uma técnica apenas, e sim uma caixa de ferramentas, onde para cada paciente eu vou recrutar as ferramentas diferentes do meu raciocínio. Essa questão é muito importante, né? Voltando aqui do antes e depois, a gente precisa seguir essa regra, a gente não pode fazer comparações e não pode emitir antes e depois em nenhuma forma nas redes sociais. Quando isso é encontrado, né, ele é passível de denúncia e passível né, tem as suas repercussões legais,
através dos nossos conselhos. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso e não fazer mesmo, porque é errado. É uma forma errada de levantar a nossa profissão, né? E, infelizmente, é muito comum. Eu separei algumas super dicas para vocês. Ó, tô bem no tempinho, hein? Super dica para vocês, então, sobre as redes sociais. Sempre cuide da sua imagem. Não é uma questão de estética, mas sim de posicionamento. Então, qual que é a ideia que vocês querem passar para quem está acompanhando? Você não precisa aparecer sempre de jaleco ou sempre com a sua vestimenta de atendimento. Isso não é a questão, mas sim a fala, né? A linguagem, o que você quer passar de verdade para quem está do outro lado. Lembrem-se que a pessoa que está aparecendo na tela, nos seus stories, é a mesma pessoa que vai atender o paciente no consultório, no estúdio, no domicílio. Então, é muito importante que seja verdadeiro, né, essa comunicação. Agregue muito valor sempre que puder. A profissão cresce, a gente cresce junto. Então, a gente precisa crescer a fisioterapia muito mais do que crescer o nosso próprio umbigo. E eu sei que isso é uma questão de ego mesmo, né? E eu caí nesse erro algumas vezes. E só no momento que eu percebi que é muito mais importante a fisioterapia do que a agenda da Joana, é que realmente a minha agenda encheu, teve lista de espera e continua, né, no movimento que está até hoje. Exatamente porque é preciso que isso aconteça. A gente tem que mudar o nosso foco de visão, né? Seja ético acima de tudo. A ética é um urso bem grande, colorido, que tem que andar assustando pelo caminho, porque se a gente não tiver essa organização, vira, né, um verdadeiro carnaval. E a gente precisa seguir tudo que existe de regra, né? Faz parte da nossa formação, a gente faz esse juramento lá no momento da graduação, de que vamos permanecer dentro dos conceitos e preceitos éticos. E hoje, a nossa ética, ela é definida de uma tal maneira que ainda não permite uma série de coisas. Por exemplo, nós podemos repostar, um exemplo bem prático, a gente pode repostar uma foto que um paciente bate num atendimento, mas jamais poderemos postar uma foto de um atendimento. A gente não pode tomar essa invasão. Ou outro ponto, por exemplo, se você faz algum registro de foto de antes e depois de resultado, você só vai poder utilizar para fins acadêmicos, dentro de aulas, né, ou dentro do seu TCC, dentro de um artigo, dentro de uma revisão, de uma produção de conteúdo. Jamais nas redes sociais. Mesmo que a família autorize, que o paciente autorize, mas ainda assim não podemos, tá? Valorize a sua profissão acima de tudo. A gente tem uma mania muito chata, né, de encontrar informações falando, o próprio fisioterapeuta, né, depreciando a fisioterapia. Não faça isso, a gente tem que levantar a nossa profissão. Eu digo que hoje eu alimento os meus sonhos e pago os meus boletos com a minha profissão. E isso é muito, 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 muito honroso para mim. Eu acho que todo mundo tem esse direito e é possível. Então, essa questão de pensar sempre no menos, né? A gente tem que mudar, tem que pensar na fisioterapia como uma real profissão. Não temos algumas conquistas ainda, né? Sobre a questão de piso salarial, algumas questões em relação a valores. Pelo nosso país, que é quase um continente, tem oscilações muito grandes nessa questão, mas ainda assim é possível, dentro de todas as realidades, ter bons resultados sendo fisioterapeuta. Eu valorizo muito a profissão e levanto ela sempre. E quando o assunto é rede social, seja muito constante. Quem não é constante nas redes sociais perde impacto, perde valor, né? Para de aparecer e fica esquecido. Quando nós mostramos um produto, por exemplo, trabalho com osteopatia, né? Trabalho com dores, reabilito, trabalho com RPG, trate as suas dores comigo, né? Uma coisa mais voltada à dor. Se o meu assunto é dor, eu preciso mostrar para essa pessoa que quando ela sentir dor, eu sou a pessoa que ela precisa procurar.
certo? Então, a gente tem que criar essa memória de autoridade e despertar o desejo de buscar, que essa pessoa te busque no momento em que ela precise. Quando algum familiar precisar de alguma coisa, vai lembrar de você. Então, não é como o marketing das redes sociais para venda de roupa, né? Onde a gente compra na hora. Não é assim que funciona. Mas é muito importante que seja feito dessa maneira. A gente tem que ser constante, persistente, não é do dia para a noite que a gente inicia já com tantos X seguidores, e essa questão dos seguidores ainda é uma questão de ego novamente, né? Porque a gente não precisa ter muitos seguidores para ter uma boa conversão. Tem muito fisioterapeuta que faz a mentoria e tem agenda cheia de pacientes, mas que não tem nem 5.000 seguidores. Exatamente por quê? Né? Porque essa questão, ela não cabe apenas ao número de seguidores, é muito mais no envolvimento que as pessoas que estão na tua rede vão ter com o teu conteúdo. Esse que é o importante, a gente não tem que pensar em números, tem que pensar em qualidade, em engajamento, em envolvimento, e isso o próprio Instagram passa pra gente aqui nas informações, né, qual que é o nível de engajamento, de interesse, o que tem de conteúdo sendo disseminado, né, sendo salvo, curtido. Então é muito importante essa questão também. Espero que eu tenha despertado em vocês o desejo de se posicionar e estar nas redes. Eu escolhi falar um pouquinho de ética porque realmente é um ponto que é muito vago, né? Tem muitos profissionais que deixam a desejar em torno disso, e como vocês estão dentro da faculdade, né, dentro da academia, ainda se desenvolvendo na profissão, eu não poderia perder a oportunidade de plantar a semente da ética, porque se a gente não manter, né, a ética, com certeza o caminho é muito mais tortuoso. Parece ser mais fácil, mas ele é mais tortuoso e as consequências estão lá na frente. Então, oi, filho. Estão abertas perguntas, agora o Miguel está aqui comigo, mas eu estou aberta às perguntas para que a gente possa conversar um pouquinho, tá? É isso. Agradecemos a doutora Joana pela excelente palestra, foi incrível, e convidamos a professora Renata Soutinho para moderar a sessão de perguntas. Então, Joana, é muito bom lhe ouvir, assim, foi muito mais do que as nossas expectativas, é uma palestra, assim, de encerramento que fecha com chave de ouro esse momento. Como é importante quem está na academia ouvir, primeiro, a sua trajetória, né, eu gosto muito, assim, da sua história, no sentido de você sempre colocar como, olha, alguma vez eu pensei em desisti, retomei e construí. Eu desisti. Eu acho excelente, assim, eles ouvirem isso, porque a trajetória, ela realmente é uma trajetória, algo que a gente para, que a gente respira, que a gente reinicia, e aí quando você faz uma fala desse recomeço, com tanto conteúdo, com tanta ética, com tanto cuidado com o colega, né, então eu não penso em mim, na minha agenda só, eu penso também na minha profissão como um todo, né, então que isso sirva, assim, como um grande incentivo para quem está aqui. Eu estou vendo aqui no chat milhões de comentários positivos. Que legal. Né? Até Renata, desculpa o grito do Miguel. Eu acabei não citando essa home office. Eu acabei não citando essa parte da trajetória, né, de parei e voltei, assim, porque às vezes eu começo a chorar, mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu iniciei, montei, me envolvi, desisti da profissão por pressões externas, não da profissão fisioterapeuta. Eu segui na outra área, né, que é a fisioterapia respiratória, que eu amo de paixão também, e que com certeza é mais uma ferramenta na minha caixa hoje para trabalhar com fisioterapia pélvica. Mas o meu retorno foi exatamente assim, foi um retorno pautado em evidência, em conteúdo e tentando agregar e somar a fisioterapia pélvica. E fico muito feliz, né, de encontrar tantos
tantas pessoas legais, tantos colegas, tantas amizades que foram se formando nas redes sociais, tantas parcerias interessantes, né? Quando que eu ia imaginar que eu estaria participando a ter o convite de um encontro, né, tão especial na faculdade de vocês? Então, acho que as redes sociais, elas vieram para exatamente fazer essas conexões, né? O que seríamos de nós sem as redes sociais hoje, né? Isso. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, boa noite, você tem algum tipo de auxílio profissional de marketing? Você fez algum curso na área ou você foi autodidata? Como é que foi esse processo de construção em relação ao marketing em si? Eu estudo muito. Meu descanso é sempre estudando, assim. Então, eu gosto muito de estudar sobre a nossa profissão. Então, eu vivo imersa em artigos. Mas também eu estudo muito sobre marketing, eu gosto muito dessa parte. Então, tudo que eu fiz foi estudando, né, na tentativa e erro, errei muita coisa. Hoje já tenho vários cases de coisas que deram certo, mas errei bastante também. Tudo eu faço sozinha, tá? Por incrível que pareça. Então, o site é alimentado por mim, é estruturado por mim, o Instagram é todo produzido por mim, o Instagram todo do marketing é produzido por mim, conteúdo, enfim. É tudo sozinha mesmo. E a minha sugestão, gente, de coração, façam. É muito mais importante que o conteúdo e o material tenha a sua cara do que seja engessado, né, e desenvolvido por uma pessoa que não sabe, que não tem a tua alma, que não tem a tua história. Então, um dos materiais, e até é um dos serviços que o marketing, que o Instagram do Marketing para Físios oferece, que é essa produção de conteúdo, é exatamente organizar para que o fisioterapeuta coloque a sua alma dentro da fala. Porque não é a Joana que tem que falar, não é o fulano que tem que falar, é a pessoa dona da página. Porque a partir do momento que um paciente entra em contato com a gente tem que se comunicar com a mesma fala que está escrita nos posts, né? Então, é muito importante isso. Não adianta nada alguém aparecer para mim e dizer, Joana, tens que falar sobre isso. Mas se esse assunto não se conecta com a minha realidade, não faz sentido eu falar, né? Então, se faz sentido para mim, é o que importa. Ai, que maravilha. Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém que está aqui na sala, gente, quer colocar alguma coisa, fica aberto também. Tá todo mundo cheio de elogio aqui, tá? Sobre as camisas. Que legal! Que o resenha perineal, que o resenha perineal é uma coisa excelente também, né? Acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é outro nicho, assim, tão importante, né? Posso, com certeza. O resenha, ele surgiu a um convite de um profissional que é colega meu aqui da cidade, meu parceiro de clínica, que é o Dr. Leonardo Ávila, do Instagram Dor e Coluna. Ele tem o Resenha da Dor, né, o Resenha Dor, já há algum tempo. E há um ano atrás, em setembro do ano passado, cruzando comigo na clínica, ele falou, Joana, faça na sua área que vai ser muito legal. E a partir da ideia dele, eu passei a organizar também. O Resenha começou, né, o Resenha Saúde Perineal, ele começou sendo um programa de tradução de artigos, sendo 2 artigos traduzidos por mês, com mais 4 sugestões de leitura. Então, é para sair da desculpa que não tem tempo, que não fala inglês e que não consegue estudar, né? A ideia é exatamente entregar artigos traduzidos. O Resenha hoje, na última semana, ele cresceu, né, floresceu, e agora o Resenha, além das 4 traduções, ainda tem aulas dentro da mesma plataforma. Então, quem assina o Resenha tem algumas aulas minhas, né, que são mais curtas, mais de revisão. Eu coloco quiz também para fixação de conteúdo. Então, na verdade, é um caminho para ajudar a estudar, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre fisioterapia pélvica, é sempre muito legal. Muito importante até afirmar que quem não quer trabalhar com fisioterapia pélvica também precisa conhecer fisioterapia pélvica, porque assoalho pélvico é um ponto de tangência para todos os profissionais, seja eles da fisioterapia, seja eles da educação física, sejam médicos, seja, enfim, qualquer área, né? Tanto que um dos conteúdos, agora eu vou falando, um dos conteúdos que eu tenho é um curso que é chamado Assoalho Pélvico para Todos, onde
O foco não foi o fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia pélvica, sim profissionais da educação física, médicos. Foi um curso bem legal, foi super, super legal o encontro. A gente já teve o encontro online e agora vai ser um material gravado também para que a pessoa consiga assistir a qualquer momento. Porque assim, gente, se a nossa profissão precisa crescer, ela precisa crescer com todo mundo entendendo. Não adianta nada a fisioterapia ser maravilhosa, mas só quem entenda o que é a fisioterapia sejamos nós, né? Ou, por exemplo, a gente só recebe indicação de um médico porque a esposa foi paciente, viu o benefício e aí passa a indicar. Esse não é o caminho, a gente precisa que todo mundo entenda. E não é porque o nosso colega entendeu o que é assoalho pélvico que ele está apto a reabilitar assoalho pélvico. Simplesmente vai saber identificar o momento de encaminhar corretamente, né? Por isso que é tão importante falar sobre saúde perineal. Falar de saúde perineal, gente, é falar sobre tudo, né? Quando a gente fala sobre o tripé da saúde perineal, a gente está falando sobre todos os pontos da nossa saúde. Falar de xixi, cocô e sexualidade é falar de qualidade de vida, de bem-estar abdominal, de dor lombar, é tudo, né? Assim, pontuando por cima. Então dá para aprofundar muito, assim. E aí é isso, o resenha é esse é o caminho. Depois, se alguém tiver interessado, lá no Instagram, no link da biografia, tem um acesso. A aula que tem disponível, que eu disponibilizei na última semana, é a teoria do cilindro, que é uma revisão da conexão entre assoalho pélvico, abdômen e diafragma. E tem os artigos, quem assinar o resenha até o final de outubro, tem acesso ao resenha anual, que é a edição com mais de 200 páginas traduzidas desde o ano passado, e aí consegue pôr a leitura em dia para começar daqui para frente bem organizadinho. Ai, que maravilha, todo mundo abriu a câmera e ficou rindo, porque quem é da URO aqui, Beli também está aqui, quem é da área da saúde da mulher, tá assim, borboleta saindo, porque a gente sabe exatamente do que você está falando, da importância de tudo isso. Que bom, que encerramento maravilhoso. Ó, aqui no chat do canal, né, que demora um pouquinho para sair, só tem elogios, tá? Excelente palestra, muito bom ouvir isso das redes, assim, pra gente, nesse momento virtual, que tá tudo remoto, os alunos estão produzindo muito conteúdo, então, as dicas foram muito importantes para que essa produção também seja pautado nisso, né? Então, está muito válido a gente tem do primeiro período até o estágio, e aí, aqui, até quem não é da área está extremamente encantado também, porque atende a qualquer área da físio, atende, né, a importância de falar como geral mesmo. Que maravilha! Eu acho que não tem mais perguntas. Amamos a participação do Miguel aí também. Oi, Felipe! Posso fazer uma pergunta? Pode. Primeiramente, parabenizar, adorei a aula, professora, muito boa mesmo. Acho que a gente está aqui no chat da gente também, todos encantados. Na verdade, é uma curiosidade em virtude da vida que a gente leva em relação à docência, atendimento. E aí, quando eu fico imaginando que você disse que faz tudo sozinha, a produção de conteúdo, e quando a gente produz, eu particularmente não tenho a rotina de produzir isso diariamente, mas você reserva um tempo específico, você tem uma agenda e tem um dia específico e quanto tempo você gasta, já que você não tem a ajuda de um profissional, né, de marketing, já você produz esse conteúdo, tem uma agenda mensal para que o que você vai postar, é mais ou menos uma curiosidade em relação à disciplina que se tem para manter aquilo ali, como você falou, né, durante a aula, que é preciso que a gente esteja ativo, né, senão não adianta a gente postar hoje e só postar daqui a um mês. Exatamente. É muito importante essa rotina, Felipe. Hoje, eu posso dizer que eu tenho conteúdo organizado, né? Mas eu sou muito atenta e muito aberta ao que surge também. Por exemplo, hoje o conteúdo que eu postei pela manhã foi em resposta a um comentário de uma seguidora que entrou em contato comigo para tecer sua opinião, e aí eu pedi a autorização dela para utilizar aquele comentário dela para expor um raciocínio meu, né? Mas quando isso não é espontâneo, não acontece, porque tem dias que o mundo não gira em torno da fisioterapia pélvica, eu sempre tenho por hábito de ter alguns conteúdos prontos. Por exemplo, nessa semana, onde comemoramos o Dia da Criança, na segunda-feira, eu me propus a falar sobre saúde perineal e infância.
Então, na semana passada, né, na semana do dia 6, eu me sentei uma tarde e organizei todas as postagens. Né? Então, quando eu tenho um movimento de conteúdo que eu quero fazer, eu paro e faço. Não é sempre que eu consigo fazer essa organização, mas essa é a ideia que a gente preconiza, né? Mas hoje, por exemplo, Felipe, a gente tem um recurso que são os stories, né? Então, os stories no Instagram, eles permitem que você esteja presente sem ter uma ordem exata de conteúdo. Então, você pode, por exemplo, mostrar a sua entrada na clínica, discutir um caso, contar como foi um tratamento. Então, tudo isso é super, super possível. Mas a ideia é, sim, ter o conteúdo organizado. Esse é o ideal, né? Então, hoje eu reservo as segundas-feiras à tarde para fazer essa produção, mas nem sempre é possível. Acho, obrigado. De nada. Beli, acho que eu posso passar a palavra para você, para fazer as considerações finais. Beli, tá por aí? Sim, seu áudio não estava querendo ativar, mas está me ouvindo, né? Foi ótimo, maravilhoso, aprendi bastante, foi incrível. Muito bom, doutora Joana, acrescentou bastante, né, ter compartilhado esse conhecimento com a gente, como a professora Renata falou, né, nós temos alunos desde o primeiro período até alunos que já estão no estágio, que estão agora saindo, né, prestes a sair da faculdade. Então, assim, isso é muito importante, o assunto que foi abordado. Acho que a gente realmente fechou com chave de ouro a nossa semana do fisioterapeuta do SESMAC. Muito obrigada pela excelente palestra. E para finalizar o nosso terceiro simpósio, passo a palavra novamente para a professora Renata Sampaio, que é a coordenadora do nosso curso de fisioterapia, para realizar as premiações dos trabalhos e para um pronunciamento breve. Joia, Joana, mais uma vez, obrigada. Sei que Miguel está aí precisando da mãe, fique à vontade. A gente vai só premiar os trabalhos e fazer uma comemoração, um brinde virtual, na verdade. Perfeito. Porque nós estamos completando 20 anos de curso. Então, que maravilha. Parabéns pela comemoração, parabéns a todos nós, né, pela Semana do Fisioterapeuta que se encerra. Agradeço imensamente o convite, né, eu sei que com certeza fui escolhida e me honra muito essa escolha, muito obrigada mesmo. Fico à disposição de vocês para outros encontros. O pessoal que fizer qualquer registro desse momento, por favor, né, me marca, porque eu adoro acompanhar depois os registros de vocês das redes. Querendo ou não, vocês me ajudam muito também quando fazem isso. E é isso, tá? Por aí vocês me encontram como Saúde Perineal. Sempre que vê o Saúde Perineal, sou eu que estou por trás da história. Agradeço imensamente, parabéns pelo evento, né? E até uma próxima. Obrigada. Ótimo. Eu gostaria, então, de chamar, já com esse encerramento, chamar a professora Rafaela para fazer a cerimônia de premiação. Rafa, está por aí? Estou aqui. Boa noite novamente a todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque para mim está meio atrasado aqui. Sim, Rafa, tá ótimo. Tá ótimo. A minha imagem. Então, vamos para o momento, né, de expectativas. A gente fez o compilado das notas. Foram 2 avaliadores, né, por sala. E, de antemão, gostaria de parabenizar, né, a todos que se disponibilizaram, que enviaram trabalho, né, que estiveram aqui com a gente também, né, durante esse simpósio. Os trabalhos foram só elogios, né, as notas foram muito boas, bem apertadinhas para a gente fazer a premiação. Tivemos até um empate, tá? E, assim, o comentário dos professores, né, eu não consegui assistir todas as salas, mas é que vocês tinham se organizado, que estava tudo muito, né, preparado, fizeram no tempo, conseguiram realmente atender o objetivo da apresentação, e a gente fica só, né, muito feliz e muito orgulhoso, né, de todos os trabalhos, e parabenizar também os orientadores, né, que a gente sabe que existe todo um trabalho por trás,
A correria foi grande, os prazos foram curtos, mas mesmo assim a gente conseguiu trazer muita coisa de qualidade e foi muito bom, né, a gente poder encerrar com tudo isso. Eu vou só compartilhar aqui, peraí que eu apertei errado. Vocês não estão vendo minha tela ainda não, né? Deixa eu ir de novo. E aí, como desse ano a premiação vai ser virtual, né? Eu fiz uma apresentação só para gerar um clima, viu, Rê? Só para a gente criar uma expectativa. E os certificados vão ser entregues, né? Quem recebeu as premiações. Nós premiamos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, né? Das salas temáticas do simpósio. E o primeiro lugar da sala da Expofísio. Tá? E depois, quem for premiado, né, entrar em contato com a professora Renata, que vocês também vão receber, né, uma lembrancinha também da coordenação do curso, né, parabenizando também por essa premiação, certo? E aí, quando eu compilei as notas, nós tivemos um empate de 2 segundos lugares, tá? Que ficaram com a nota de 9,75. Tchan, 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 tchan. O primeiro foi o trabalho da Evelyn e da Clarissa, utilização do inventário de avaliação pediátrica de incapacidade de forma remota para avaliação do desempenho de crianças. Acho que ficou faltando alguma coisinha aí. Parabéns. Vocês vão receber o certificado aqui, distribuído de forma online, mas vocês vão receber no e-mail. O outro segundo lugar, também com 9,75, foi o trabalho da Leonor, da Maísa e meu também, fiquei super feliz. Não influenciei, viu, nisso. Que foi um trabalho com os recém-nascidos pré-termos, muito baixo peso e ventilação mecânica invasiva, perfil clínico epidemiológico, em uma maternidade escola de Alagoas. Também vamos enviar, né, o certificado online. E o primeiro lugar, que teve a nota 10, pelos 2 avaliadores, a nota máxima, foi o trabalho Efeitos da Hipotermia Terapêutica em Neonatos Anoxiados, da Maria Rafaela Albuquerque de Lima, Laisa Fernanda Florencio de Brito, Lidiana Lima Medeiros Cavalcante e Ticiana Leal Leite Buarque. Então, parabéns. Ai, deixa eu ver, travou. Parabéns a todos os envolvidos no trabalho. Foi muito bem avaliado, né? Pelos 2 avaliadores. E da sala da Expofísio, onde nós tivemos, né, 9 trabalhos e foi extremamente rica. O primeiro lugar foi para o trabalho Estratégias para o Processo Avaliativo em Fisioterapia Neurofuncional, com ênfase na criança em período de pandemia, a experiência do projeto Follow-up, também da Evelyn Fontes e da professora Clarissa. Vocês também vão receber o certificado online, tá? E a gente parabeniza a todos, né, que a gente continue sempre voltado, né, para essa parte também de pesquisa, de extensão, que, como a gente comentou na sala, é muito importante sempre, né, para complementar a nossa formação, porque a gente está sempre pensando em outras competências, né, desenvolvendo outras competências pedagógicas. E acho que é isso. Parabéns a todo mundo, né, que se dispôs a estar aqui até agora, inclusive, né? Que legal, parabéns, pessoal, tanto os orientadores quanto os alunos. Vou pedir para os professores abrirem as câmeras para a gente fazer esse momento de encerramento. A ANEL e a pediatria arrasaram, né? Eu vou brindar com a xícara, viu? Parabéns, pessoal! Parabéns a nós! Uma tacinha, que pegue uma tacinha. Para que a gente possa brindar. Não sei quem pode fazer uma foto. Eu pedi a Beli também, a Beli aluna, para pegar uma tacinha para a gente fazer esse brinde. Tá? Beli, mas realmente a gente tá muito feliz, assim, foi um evento realmente construído com muito carinho para todos vocês, tá?
O nosso curso tem 20 anos de história, uma história construída por excelentes profissionais que iniciaram esse curso e que a gente vem aí crescendo bastante. Hoje com egresso com ouro, para proporcionar o que a gente tem de melhor na fisioterapia. Esse é o nosso objetivo enquanto curso. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui e que está aí no canal, né, tem esse mesmo sentimento de que a gente trabalhou bastante, de forma rápida, mas para que vocês tivessem acesso ao melhor da informação. Então, a gente só tem que agradecer, né? Eu queria fazer um agradecimento especial à Thaís, que foi a tecnológica. Através delas, nós conseguimos colocar o canal para funcionar, que já era uma ideia que a gente tinha, né? Mas ela aí, com toda a sua habilidade tecnológica, bem assessorada, conseguiu colocar esse desejo nosso, tá? Então, eu queria fazer esse brinde simbólico. Alguém pediu bolo, eu não tenho como levar bolo, mas vamos aguardar, assim que a gente puder. O Almir pediu bolo. Assim que nós pudermos estarmos juntos novamente, eu prometo, e vai ficar gravado, que a gente faz um bolo, que a gente pode compartilhar, abraçar, fazer esse brinde de verdade. Mas a gente está muito feliz. Que bom ter vocês como equipe, que bom ter vocês alunos prestigiando, né? Quem está aqui até essa hora, com certeza faz a diferença e está buscando o melhor. Vai ser um profissional, com certeza, diferenciado. Vamos brindar? Obrigadão! Então, a gente... Boa noite a todos, bom descanso merecido. Um abraço. Nossa,